Olá, meu caro aluno, minha prezada aluna, muito obrigado por se conectar com o primeiro módulo do nosso curso 5 tópicos essenciais do crédito de ICMS, um curso da série Legislação Tributária Passo a Passo, uma nova proposta da Resposta Educacional de levar a você a legislação tributária e o direito tributário de uma forma direta, objetiva e eficiente. Esse curso é idealizado por mim, Alan Martins, e pelo meu amigo professor Dimas Yamada Scardoelli, com quem sou coautor desses 2 livros que você está vendo aqui na nossa estante e também de várias dezenas de outros livros e capítulos de livros de direito tributário e legislação tributária. Queremos esse curso compartilhar com você nossa experiência de quase 20 anos atuando no cargo de agente fiscal de rendas, auditor de tributos no estado de São Paulo e também lecionando em cursos de graduação, pós-graduação, MBAs profissionais e também preparatórios para concursos públicos. Dentro dessa ideia, nós queremos nesse curso trazer para você a alma do ICMS, qual seja o crédito do imposto estadual sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e comunicação. Essa é a base de incidência do ICMS, que tem no crédito fiscal a sua grande essência. E qual é o objetivo do crédito fiscal? O objetivo do crédito fiscal é propiciar ao contribuinte a compensação do imposto, para evitar que o ICMS seja um imposto que promova, igual a tantos outros tributos que infelizmente temos no Brasil, o efeito cascata. Mas para se proteger desse efeito cascata e se utilizar adequadamente do crédito fiscal, você empresário, empreendedor, profissional da área tributária, da área de gestão, da área contábil, enfim, você que precisa do crédito de ICMS tem que saber quando ele pode ser utilizado, quando ele pode ser aproveitado, quando ele pode ser efetivado. E aí é importante você entender, em primeiro lugar, a essência desse crédito. Nesse curso, você terá comigo várias videoaulas e, ao mesmo tempo, terá acesso a um riquíssimo material, muito prático, muito objetivo, que foi elaborado pelo professor Dimas. O Dimas, ele é um exímio sistematizador. E ele sistematizou todo o nosso material em sistema de passo a passo. Então, você compreendendo comigo aqui na videoaula os fundamentos desse passo a passo, você vai ter uma grande facilidade para adquirir esse verdadeiro kit de sobrevivência na selva que é a legislação tributária do ICMS. Dentro disso, nós precisamos saber que o grande fundamento do crédito fiscal é um princípio que está estampado na Constituição Federal, denominado princípio da não cumulatividade. Então, se a finalidade do crédito fiscal é a compensação do imposto, o fundamento desse crédito fiscal é o princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade está veiculado na Constituição Federal e na Lei Complementar 87 de 96, conhecida como Lei Candir, que é a lei nacional que estabelece as diretrizes gerais de tributação do ICMS para todas as unidades da federação, ou seja, para os estados e o Distrito Federal. O princípio da não cumulatividade é uma norma veiculada na Constituição e na Lei Candir nos seguintes termos. Confere comigo na telinha. Princípio da não cumulatividade. O imposto é não cumulativo, ou seja, é um imposto, o caso aqui o ICMS é um imposto não cumulativo, porque ele é um imposto cuja sistemática foi estruturada para evitar o efeito cascata, ou seja, que ele vá se acumulando, que a carga do imposto vá se acumulando a cada nova etapa da cadeia de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. O ICMS é um imposto plurifásico, conforme vou mostrar para você daqui a pouco. Ele incide em várias etapas da cadeia de circulação. E aí, nesse sentido, para que o efeito cumulativo não seja promovido,
a Constituição garantiu ao contribuinte o direito à compensação do imposto. Por isso, o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços sujeita à incidência do imposto, que aí é o serviço de transporte interestadual intermunicipal de comunicação. Então, uma compensação desse imposto devido, do débito do imposto, com o montante cobrado nas anteriores, ou seja, nas anteriores prestações e operações de circulação de mercadorias, pelo mesmo ou pelo outro estado. Esse montante cobrado é o nosso crédito fiscal. A cada etapa da cadeia de circulação econômica em que o imposto é devido, o contribuinte tem direito a fazer a compensação do imposto que foi cobrado nas operações e prestações anteriores, neutralizando assim o efeito cascata do ICMS. Observe-se, portanto, que o ICMS, em relação ao seu crédito, ele é essencial para a sobrevivência da atividade empresarial. Porque senão, a alta carga tributária inviabilizaria o negócio de qualquer empresa, de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. Além disso, a importância de você compreender, dominar e manejar corretamente, de acordo com a legislação, o crédito do ICMS é fundamental em matéria de compliance, cumprimento da legislação tributária para evitar consequências sancionatórias, tais como multas que podem ser aplicadas pelo fisco, responsabilidade por crime contra a ordem tributária, a impossibilidade de obter-se certidões de irregularidade fiscal, execuções forçadas, execuções fiscais, enfim, diversas consequências que podem advir do descumprimento da legislação tributária. O crédito do ICMS é um direito, mas um direito que tem condições, restrições, vedações, e é isso que nós vamos estudar ao longo deste curso. Para tanto, inicialmente, eu preciso que você compreenda essa essência que é o crédito fiscal e como que o princípio da não cumulatividade funciona. E aí eu trago para você um exemplo, uma situação primeiro pontual, para você entender direitinho como que é essa história de compensar com o imposto devido aquele cobrado nas operações e prestações anteriores. Eu vou dar um exemplo que é muito caro para mim, porque diz respeito a uma fábrica de calçados. Papai tinha uma fábrica de calçados, não, ele tinha uma fabriqueta no fundo do quintal de casa, e essa fabriqueta foi que criou os filhos, foi que me estudou, estudou meus irmãos, e eu tenho muito orgulho do que papai fazia. E com ele eu já aprendi que para fabricar os calçados, ele precisava adquirir matéria-prima, ele fazia botina de couro, então ele precisava adquirir couro. Couro era a matéria-prima. E sempre que ele comprava com nota fiscal e mandava a nota fiscal para o seu contador. E quando ele vendia, ele emitia a nota fiscal e também mandava a nota fiscal para o contador. E eu só vim a entender, muitos anos depois, estudando legislação tributária do ICMS, por que papai enviava as notas fiscais para o contador, tanto as de entrada quanto as de saída. Então funciona da seguinte forma. Na aquisição das mercadorias, uma indústria de calçados, ela tem direito ao crédito quando ela adquire. E quando ela vende, ela tem o débito do imposto. Então veja o exemplo aqui dessa indústria de calçados. Ela vende sapato de couro. Ela vende sapato de couro e ela emite por um sapato de couro, esse é um exemplo pontual, um balão de ensaio para você entender direitinho. Ele vende um sapato de couro e emite a nota fiscal do sapato, um sapato de R$ 250. A alíquota do ICMS, no meu exemplo, é de 18%. Essa alíquota, claro, varia de estado para estado. Eu vou usar uma alíquota de 18% no meu exemplo. 18% de 250, então o imposto devido nessa operação, que vai ser destacado na nota fiscal do contribuinte, é R$ 45. Entretanto, para fabricar esse sapato, foi necessária a aquisição do couro, da
matéria-prima do sapato. E aí, a matéria-prima foi adquirida por R$ 100, com destaque do imposto na nota de aquisição do couro de R$ 18, obtendo-se aqui a mesma alíquota, pela mesma alíquota de 18%, e aí nós tivemos, então, um crédito de ICMS de 18%. Então, o que entra é crédito, que vai compensar com o débito do que sai. Entrou couro com crédito de R$ 18, saiu sapato com débito de R$ 45. E aí eu faço a apuração do imposto. Essa apuração, simplesmente, é a continha. ICMS a pagar é o débito menos o crédito. ICMS a pagar é igual a R$ 45 menos 18. O ICMS devido aqui nessa operação, porque eu só estou considerando essa matéria-prima no meu exemplo, é R$ 27. Então, o contribuinte não paga os 45, ele paga 27 porque ele tem o crédito do imposto destacado na nota fiscal de entrada, o imposto cobrado na operação anterior. Esse é o princípio da não cumulatividade, perfazendo o direito ao crédito fiscal. Lembrando que esse crédito não é tão simples assim, porque há condições, restrições e vedações ao exercício desse direito que nós vamos entender ao longo do curso. Mas antes de entendermos isso, eu queria dizer a você que eu acabei de apresentar 3 dos 5 passos que você vai ver neste primeiro módulo. Os 5 passos de compliance para exercer o direito ao crédito do imposto. Um material muito bom, de altíssima qualidade, preparado pelo professor Dimas. Então vem comigo aqui, que você vai entender que o que entrou é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer o meu crédito no livro de registro de entradas. O meu segundo passo está relacionado à saída. O segundo passo é fazer o débito do imposto no livro de registro de saídas. E aí, eu vou apurar tudo no terceiro passo, que é o livro de registro de apuração do ICMS, o RAICMS. RAICMS não é piloto de Fórmula 1, Kimi Räikkönen, não. Na verdade, RAICMS é livro de registro e apuração do ICMS. Então, esses são os primeiros 3 passos. Depois você tem o 4º passo, que seria declarar o imposto, e o 5º passo, que é pagar. Na declaração, depois que eu apurei, às vezes eu vou declarar que eu tenho um saldo credor. E esse saldo credor eu posso transferir para o mês seguinte. É assim que funciona a apuração e o pagamento do ICMS nesses 5 passos. Agora, é claro que você vai ver esses passos detalhadamente. Primeiro, num vídeo animado e ilustrado que preparamos para você, e depois no material passo a passo do professor Dimas. Atenção, muita atenção. Essa não cumulatividade do ICMS é essencial para evitar o efeito cascata, conforme já pude lhe asseverar, já pude enfatizar para você. Agora, eu gostaria que você entendesse de que maneira se dá essa neutralização do efeito cumulativo do imposto. Isso é fundamental para que você capte a sistemática, para que você compreenda a sistemática do imposto. Então, eu trouxe um exemplo prático aqui para você, envolvendo uma circulação de mercadorias por várias etapas da cadeia econômica. Eu não vou restringir-me a uma etapa agora. Agora você vai ver em várias etapas. E você vai ver como seria se o imposto fosse cumulativo e como é, considerando-se que o imposto não é cumulativo. Então vem comigo na telinha, porque eu vou trazer para você agora a história de uma indústria, de um comércio atacadista e de um comércio varejista, que vai vender o produto final aos consumidores. A indústria, ela promove uma venda, uma saída de mercadorias para o atacadista e emite uma nota fiscal de R$ 100. Esse é um primeiro fato gerador do imposto. A cada saída temos um fato gerador do ICMS, o ICMS incide, ele é devido. Depois,
eu tenho um segundo fato gerador, porque o atacadista vai revender essa mercadoria por R$200, emitindo uma segunda nota fiscal e havendo um fato gerador 2. O atacadista revendeu para o varejista e o varejista vai vender para o consumidor final a R$300, havendo um fato gerador 3. Vamos pressupor que o ICMS incide sobre essa determinada mercadoria. Que mercadoria? Sei lá, repimboca de parafuseta, por que não? Incide sobre repimboca de parafuseta a alíquota de 18%. E a matéria-prima de repimboca da parafuseta é isenta, ou seja, a indústria adquire matéria-prima sem imposto cobrado na operação anterior. Veja você que na saída por R$100, então, eu vou ter R$18 de ICMS. Na revenda pelo atacadista, eu vou ter R$36, porque na nota fiscal, você tem que pegar o valor da operação e calcular o imposto sobre o valor da operação. Então, aqui, R$18 na nota fiscal 1. Na nota fiscal 2, R$36. Sempre é o valor que vai ser destacado na nota fiscal, e na nota fiscal 3, que é de R$300, R$54. Acontece que se o ICMS fosse um imposto cumulativo, o imposto em cascata, o que você teria? Você teria que sobre todo esse ciclo de circulação da mercadoria, o ICMS devido pelo contribuinte seria 18 mais 36 mais 54. Se cada um tivesse que pagar o imposto cobrado, ele teria que pagar, todos esses contribuintes teriam pago, ao final da cadeia, R$108. E R$108 compreende sobre o preço final da mercadoria, dividindo 108 pelo preço final da mercadoria 300, ou seja, sobre todo o valor adicionado das operações, compreenderia uma carga tributária de 36%. Esse é o efeito cascata. A alíquota do imposto é 18%, mas como a tributação é cumulativa, vai se fazendo efeito cascata e ao final a carga tributária total por todas as etapas de tributação plurifásica fica em 36%. Acontece que, felizmente, o ICMS não é dessa forma. O ICMS é um imposto não cumulativo e tem direito à compensação o contribuinte do crédito do imposto relacionado àquele que foi cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, você vai observar que o contribuinte não lida com o ICMS dessa forma. Não há esse efeito cascata. Porque quando o contribuinte 1, a indústria contribuinte 1 vai calcular o ICMS do fato gerador 1, ela vai pegar o débito de imposto seu e pode compensar com o imposto cobrado por seu fornecedor. No caso da indústria, não vai ser muita vantagem, porque no meu exemplo, a matéria-prima da repimboca de parafuseta é uma matéria-prima isenta. Então, o crédito da indústria é zero. Zero, porque é isenta, então ele vai pagar R$18. Mas já o atacadista vai pagar o ICMS 2. E para calcular o ICMS 2, o atacadista vai pegar o valor que ele destacou na sua nota fiscal de saída, mas ele vai poder compensar com o imposto cobrado na operação anterior. Quanto foi cobrado na operação anterior? O que foi cobrado na operação anterior é o que vem destacado na nota fiscal do fornecedor. Cobrado significa aquele exigido, ou seja, aquele que tem que destacar no documento fiscal. Então, esse contribuinte atacadista, ele vai descontar, ele vai compensar com um crédito de 18, que foi o destacado lá na operação de saída do fornecedor industrial. Portanto, ele vai pagar R$18 na sua etapa da circulação dessa mercadoria. Depois vem o fato gerador 3 no varejista. O varejista vai vender por 300, então ele destaca 54 de ICMS. E ele tem direito ao crédito. Ele tem direito aos 18 que o seu antecessor pagou,
Olha lá, o antecessor pagou 18, ou ele tem direito aos 36 que vieram destacados na nota fiscal? Ele tem direito aos 36 destacados na nota fiscal, porque é o imposto cobrado na operação anterior. Então, esse contribuinte vai ter direito a um crédito de 36, ele compensa com os 54 o crédito do documento fiscal do seu fornecedor e ele vai pagar 18. 18 mais 18 mais 18 dá um total de R$ 54 pagos em toda a cadeia de circulação da mercadoria. O que, se eu considerar o valor final, o valor agregado total da venda ao consumidor final de R$ 300, vai dar uma carga tributária de 18%. 18%, essa carga tributária de 18% é justamente a alíquota do ICMS prevista na legislação. Então, eu neutralizo com o princípio da não cumulatividade e o direito ao crédito do imposto, eu neutralizo o efeito cumulativo, o efeito cascata. Essa é a essência, a alma do ICMS. Esse é o direito ao crédito, tema do nosso curso. Aguarde a próxima aula, onde veremos muito mais a respeito do assunto.